Olá pessoal, você quer ser abençoado, você quer ser fortalecido, fique ligado nesse vídeo, nessa pregação, até o fim, que com certeza Deus vai te abençoar. Estou aqui ao meu lado, está o pastor Robert, e nós estamos aqui na igreja, crescendo em Cristo, aqui em Goiânia. E a palavra que eu venho trazer para você está lá em 2ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 3, onde diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Olha só, pastor Rob, está escrito que quando Paulo escreveu essa carta para o povo de Tessalonicense, Paulo está elogiando essa igreja, porque ele fala que, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Se eu ver que coisa bacana, é uma igreja forte, uma igreja alicerçada. A Bíblia Sagrada diz que a fé deles cresceu sobremaneira. E aonde que essa fé, aonde que esse amor cresceu sobremaneira? Está aqui escrito: em todas as vossas perseguições e nas tribulações. Quer dizer, em meio a perseguições, em meio à tribulação que eles passavam, a fé deles cresceram sobremaneira e o amor deles também. Hoje você pode ver que parece que a tribulação, uma perseguição, uma adversidade que vem sobre a vida da pessoa deve fazer a fé dela crescer sobremaneira, o amor dela para com o Senhor Jesus crescer mais ainda. Muitas das vezes, o pastor Robert, tem acontecido o contrário. Essa igreja aqui de Tessalonicense está escrito: a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de um para com os outros vai aumentando. Quer dizer, isso acontecia, está aqui escrito, em meio às tribulações e perseguições. Quer dizer, outrora era perseguição mesmo. Eles eram mortos à espada, eles eram jogados em arena cheia de leões, eles eram presos, eles eram apedrejados, mas a fé deles cresciam sobremaneira. E porque hoje, o pastor Robert, a pessoa está passando uma tribulação e dever a fé dela crescer, muitas das vezes desmorona. Quantas são as pessoas que estão assistindo essa pregação e de repente você está passando aí uma adversidade na sua vida, uma dificuldade talvez financeira, talvez um problema no seu casamento, talvez você está aí com um problema, uma causa na justiça, e de repente isso tem tirado até a sua paz, de repente você está desmoronando na sua fé, desistindo, parando de lutar. Que vergonha! Por causa de quê? Porque está escrito aqui que esse povo, eles cresceram na fé e o amor deles aumentaram, está aqui escrito, aumentaram sobremaneira, aumentou. E isso acontecia em meio à tribulação. É como se eles falassem assim: pastor Robert, capeta miserável, você quer que eu desisto? Você quer que eu pare de viver pela fé? Você quer que eu pare de buscar a Deus? Você quer que eu pare de estar na igreja, diabo? Agora que eu vou buscar mais a Deus. Quer dizer, a fé deles cresceram em meio à tribulação, pastor Robert. Isso a tal ponto que nem está escrito aqui no versículo 4, dele se gloriar nessa igreja. Ou seja, era motivo de orgulho a fé, a perseverança que aquelas pessoas tinham em meio às tribulações. Não era só
uma vida ali normal, sem problema nenhum, era em meio às tribulações. E como o senhor falou aí, as tribulações que eles tinham antigamente não eram as que a gente tem hoje em dia. Muitas vezes a maior das tribulações que um crente consegue ter hoje em dia é uma doença, ou perder um emprego, ou um divórcio, um problema no casamento. Talvez esse seja assim o máximo que a pessoa consegue. Alguma doença ali uma dívida, mas naquela época, que nem um filme que a gente já viu, chamado Paulo, Apóstolo de Cristo, lá nesse filme mostra que a cidade lá de Roma era iluminada com os cristãos pegando fogo. E aquelas pessoas, elas continuavam perseverando na fé. E é por isso que aqui no versículo 4, Paulo fala a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós. É como se Paulo tivesse orgulhoso, se orgulhando para outras pessoas daquele povo, porque mesmo em meio aos problemas, eram pessoas que continuavam firmes com Jesus. E hoje em dia, que nem o senhor falou, é uma vergonha, porque hoje em dia a gente não chega nem perto disso, perto do que eles passavam, e a pessoa abandona Jesus, a pessoa larga Jesus. É como se fosse o contrário, em vez de ser um motivo de se gloriar, um motivo de se orgulhar, é um motivo da pessoa só se envergonhar, de Deus muitas vezes se decepcionar com essa pessoa. E por isso que Paulo ele fala a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós. Quer dizer, olha, a gente está alegre por causa de vocês, que a gente está vendo que a fé de vocês cresceram, o amor de vocês para com Deus e também para com o próximo cresceram também. Quer dizer, era uma igreja forte. E você que está ouvindo essa palavra, talvez você seja aquela pessoa que já desistiu, está desviada, parou de buscar a Deus, sua fé caiu por terra. Eu pergunto você, é da vontade de Deus que você seja uma pessoa fraca? É da vontade de Deus que você seja uma pessoa mole, fraca espiritualmente? Aliás, o pastor Robert, aqui no versículo 5, está escrito assim, que era sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerado digno do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Então, era sinal evidente do reto juízo de Deus, para que eles sejam considerados dignos do reino de Deus. Quer dizer, é como se eles falassem assim, diabo, pode vir quente que eu estou fervendo, pode, é tribulação, é perseguição, é morte, mas nós não vamos retroceder, nós não vamos olhar para trás. Então era sinal evidente que eles estavam agradando a Deus, porque quando uma pessoa agrada a Deus, é claro que vai vir tribulação do inferno sobre aquela pessoa, vai vir dificuldade, vai vir coisas ruins, para que aquela pessoa venha desistir. E esse povo aqui de Tessalonicense, eles não desistiram, pelo contrário, está escrito que a fé deles cresceram sobremaneira, e o amor deles aumentava. Eu creio que o diabo olhava assim, pastor, falava assim, miserável desse povo, que eu estou atribulando, estou perseguindo eles, e eles não desistem. Que coisa linda, não é verdade, pastor Robert? E eram pessoas que nem o senhor falou, que tinham problemas de verdade. Hoje em dia, comparado aos nossos problemas, se eles estivessem na nossa época, eles iam chamar a gente de mole. Vocês não têm problema nenhum. Porque hoje não tem ninguém perseguindo aqui, pelo menos no nosso país. Você pode ir para a igreja quando você quiser, você pode ter quantas Bíblias você quiser, você pode ouvir pregações na internet, você pode vir para a igreja. Naquela época, até para ir para a igreja, eles tinham que ir escondido. Mas é como o senhor falou, essas pessoas eram dignas do reino de Deus. O próprio Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então eram pessoas que perseveravam, que tinham coragem, que tinham bom ânimo, que não largavam Jesus por nada. E o que vontade de Deus para a nossa vida é que a gente também seja como essas pessoas. Porque se essas pessoas tinham coragem, tinham fé a ponto de ser cerrado no meio, a ponto de ser queimado vivo por amor a Jesus, por que a gente não pode aguentar as tribulações por amor a Jesus também, né? Se eles estivessem aqui, esse povo aqui, hoje eles iam falar para muito crente, talvez para você que está vendo essa pregação, talvez ele ia falar para você assim, vem cá, que tribulação é essa aí, que perseguição é essa que você está passando, que você está desistindo, que tribulação é essa
que está fazendo você desanimar, não busca mais a Deus, eles vão falar assim para muita gente: ô, toma vergonha na cara, larga de ser mole, porque eles lá atrás, eles eram pessoas mesmo firmes com Deus. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Pode vir Covid-19, aliás, tem pessoas que desistiram de Jesus, de vir na igreja, não busca mais a Deus por causa do Covid-19. Eu fico imaginando se nessa época eu tivesse isso, será que o povo ia desistir de Jesus? Claro que não. Se a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 11, diz que eles eram cerrados ao meio, diz que eles eram mortos à espada, mas eles não largavam o Senhor Jesus. A fé deles crescia sobremaneira, o amor deles aumentava mais e mais. E é isso que Deus quer de você. Deus quer que o seu amor cresça, Deus quer que a sua fé cresça, aumente a cada dia. Deus quer que você fale assim para o diabo: diabo, mais você me atribular, mais você me infernizar, mais eu vou me apegar com Jesus, mais eu vou buscar a Deus. Essa é a vontade de Deus. Aliás, o pastor Robert, está escrito em Mateus que o reino dos céus é tomado por esforço, e somente os que se esforçam se apoderam dele. Quer dizer, o reino dos céus, a salvação, ela vai vir com esforço, não tem moleza, não tem moleza. Então você que de repente está aí sendo atribulado, é um inferno na sua casa, casamento atribulado, vida financeira amarrada, doença, é uma tribulação que não acabe mais. Deus está falando assim contigo: ó, eu sou com você, eu te fortaleço, eu não vou desamparar você. Persevere, lute, seja que nesses cristãos aqui, ó, está escrito que em meio a perseguições e tribulações, a fé deles crescia sobremaneira, o amor deles aumentava mais e mais para com nosso Senhor Jesus. Seja assim até o fim. O seu nome estará escrito no livro da vida, e um dia, quando você estiver no céu, glorificando a Deus, vivendo com Cristo pelos séculos dos séculos, você vai falar assim: valeu a pena eu perseverar, valeu a pena eu ter crescido no amor, na presença de Deus. Você vai lembrar disso, amém? Essa é a palavra que nós trazemos para você. Saiba que Deus é contigo, Deus te fortalece, você não está sozinho não. Maior é a sua tribulação, maior vai ser a sua vitória em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e até a próxima no nome do Senhor Jesus.